Em um documento rodando nas redes sociais entre os adventistas do sétimo dia, um pastor distrital faz alguns questionamentos ao modelo de ministério adventista ao presidente da divisão, o Sr. Ayrton Keller, e o primeiro tópico que esse cara escolheu para falar com o Ayrton é liberdade de expressão e de opinião. Vamos ver o que esse obreiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que enquanto escreveu esse documento e até o momento em que eu gravo esse vídeo é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, escreveu para o presidente da divisão sul-americana, e o texto diz assim: quase todos os pastores que conheço admitem que, em geral, têm medo de se posicionar ou de dar sua opinião, especialmente quando esta se choca com a opinião, as práticas ou as decisões de administradores ou departamentais, em qualquer nível hierárquico da organização, mas principalmente na esfera da associação, que é o nível hierárquico com o qual se relacionam mais. Na introdução desse tema que o obreiro faz para conversar com Ayrton e tal, ele começa a dizer que praticamente todos os obreiros que ele conhece, e esse cara é pastor há vários anos, então conhece muitos outros pastores, na percepção dele, todos ou quase todos os pastores admitem que existem diferenças de opinião, mas expressar essas diferenças de opinião pode ser algo temerário, algo que eles têm medo de fazer. Então, que organização é essa que é uma igreja que daqui a pouquinho você precisa ter medo das suas opiniões naquilo em que ela pode se chocar com opiniões ou práticas ou decisões de outros membros da mesma organização, especialmente aqueles que estão em esferas hierárquicas supostamente superiores. A gente precisa questionar o modelo piramidal da igreja, tá? Inclusive porque se existem hierarquias superiores, o próprio Cristo ensinou que essas devem ser as hierarquias que servem, né? Que de alguma forma se colocam abaixo e não acima. Então tem que inverter um pouco essa pirâmide aí. De outra forma, a igreja é uma mera pirâmide, né? Basicamente. Uma empresinha, um governinho, uma coisa assim onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então tem que relativizar um pouco as noções de hierarquia dentro da igreja, ainda que possa existir uma hierarquia funcional, que não quer dizer que ninguém está acima de ninguém, mas quer dizer que cada um ocupa cargos que podem, de alguma maneira, ter mais ou menos responsabilidade em relação a questões X, Y, Z. Mas aí a ideia já começa que parece-me que liberdade de expressão e opinião não é tópico, vamos pensar assim, pacífico dentro do adventismo. A depender do tipo de opinião que você tenha, você deve temer expressar a sua opinião, porque você pode se ver em maus lençóis. Aí ele continua: este é um sinal muito forte do enfraquecimento e fragmentação do ministério adventista no Brasil. Há relatos de retaliação, perseguição e falta de apoio após um obreiro emitir certa opinião em público, como em concílios, reuniões administrativas e mesmo em conversas particulares. Parece-me, a percepção desse obreiro é que no adventismo se vive dentro do ministério num grande tribunal onde tudo que você fala poderá e será usado contra você. Por isso essa sensação de medo, de vigilância, de pisar em ovos, porque a depender das opiniões que se expressem, mesmo em conversas particulares, elas podem depois aparecer lá na mesa administrativa para punir ou prejudicar uma pessoa, em função de opinião. Isso é um sinal não somente de enfraquecimento e fragmentação, mas isso é um sinal de profunda corrupção e profundo
pecado entranhado na estrutura do ministério adventista. Às vezes a gente fala das coisas mundanas, tipo usar drogas, se prostituir, cair no mundão assim, de formas, né, tipo não guardar o sábado, negar Deus e beber, fumar e sei lá o quê, e esquece do mundanismo nosso de cada dia, nesse tipo de questão que agora torna a igreja uma empresa piramidal, e se você tiver uma opinião diferente de quem está no topo da pirâmide, você cala a boca, você tem medo, você se omite. E se você, como ser humano normal, quiser conversar, quiser falar, quiser expressar opinião, você pode se preparar para ser retalhado, perseguido ou no mínimo não ser apoiado e ser isolado. E ele diz assim que ele tem relatos desse tipo de coisa, né? Interessante, Ayrton. Bacana. Inclusive, eu posso até contribuir um pouco com o tema e falar um pouco da minha experiência em relação a isso, né? O último concílio que eu participei como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia era um concílio onde eu estava lendo esse livro aqui na época, né? Que amor é esse? A falsa representação de Deus no calvinismo. Eu não sei se vocês sabem como que funciona um concílio, mas é uma reunião de 2, 3, 4 dias num hotel. E nessas reuniões existem momentos de lazer, momentos de treinamento, momentos onde as pessoas estão em grupos, momentos onde está todo mundo junto. E nem tudo que se fala se direciona a todo mundo que está presente. Tipo assim, você é um pastor da rádio, você é um pastor distrital, você é um pastor da escola, você é um administrador, você é da escola sabatina, você é daquilo outro. Às vezes quem está falando lá da frente está falando de um departamento que não é o seu, que não se refere ao seu trabalho especificamente ou diretamente. E dentro desses momentos é possível você dar uma saída, ir ao banheiro, tomar uma água, falar no telefone, o que não é recomendado se está falando exatamente daquilo que você precisa ouvir. Você larga tudo e foca no que são as orientações ali do campo dos administradores, sei lá de quem que seja, tá? E eu levei esse livro no concílio, nos momentos em que, de alguma forma, eu achava que não estava sendo demandada a minha atenção específica em relação às coisas, eu estava lendo e estudando e sempre grifando os livros que eu leio e etc. E beleza. Depois, na época em que fui desligado do ministério, sob o pretexto lá de que eu fui infiel ao voto da igreja porque eu fui na manifestação contra Dilma Rousseff, eu questionei esse fundamento. E eles tentaram me apresentar coisas do tipo, não, mas você lá no concílio ficou lendo o livro, não ficou prestando atenção. Mas completamente ridícula e imbecil, inclusive respondi isso na época, né, para eles dizendo assim, isso não faz parte de nenhuma regra, de nenhum manual, de nenhum livro de praxe, de nenhum nada da igreja, inclusive porque eu estou aqui lendo coisas que inclusive fazem parte do ministério pastoral. Se daqui a pouco você tiver um irmão, um membro da igreja que se afasta da igreja por causa do calvinismo, se você não gastar tempo estudando esse negócio, não aprender a refutar esse negócio, você perdeu um membro da igreja. E depois, é engraçado, né, esses caras que querem me questionar, porque eu estava lendo o livro no concílio, se eles tiverem um problema com calvinista lá na igreja deles, é a mim que eles vão recorrer, que sou o pastor adventista que mais fala desse assunto no Brasil, né? E é porque, mas por quê? Porque eu estudo, né? Porque aqui, esse livro aqui tem 800 páginas quase, e eu o li inteiro. Naturalmente não li tudo no concílio, mas uma parte do livro eu li lá enquanto estava em concílio. E isso serve para edificação da igreja, para salvação de pessoas, para evitar apostasia e heresia de calvinismo, beleza? E é engraçado, porque então eu estou trazendo um exemplo prático exatamente desse tipo de coisa, desses tititi, dessas fofoquinhas mundanas que permeiam e apodrecem o ministério adventista, né? E aí ele continua, né, o obreiro dizendo assim, é muito comum encontrar pastores em grupos menores relatando suas opiniões, críticas e principalmente a sentida supressão de sua liberdade de expressão sobre o que seria melhor para a igreja, além de sua avaliação de como as coisas estão sendo conduzidas pela administração. Opa! Olha só o que esse pastor está dizendo
E você que me segue aqui na internet, seria bem importante você prestar atenção nas implicações do que ele está dizendo. É comum que pastores tenham opiniões críticas e, inclusive, sintam a supressão da sua liberdade, porque às vezes eles não podem falar uma crítica em relação a como que a igreja está sendo conduzida. Então, às vezes, eu recebo críticas de que eu sou um apóstata do demônio que se afastou da igreja, porque eu tenho as críticas à organização e blá blá blá. Agora, olha que engraçado, um pastor dentro do ministério falando com o presidente da divisão, dizendo, é super comum que a gente tenha as nossas críticas e as nossas opiniões. Então quer dizer que agora a crítica e opinião não é mais sinônimo de apostasia, ou está todo mundo apostatado lá no ministério adventista também? Percebam, né, essa demonização que se faz daquele que tem uma crítica, e claro que existem críticas mais construtivas e menos construtivas. E claro que a gente deve aprender a criticar. E claro que às vezes a gente pode pecar e errar ao criticar, mas a crítica em si não é um pecado. Senão o próprio Cristo teria pecado, né? Então, veja, as questões não são simples. Então a crítica, ela faz parte, né? E os pastores têm as suas críticas e é muito comum encontrar insatisfação, inclusive porque falta veículos ou momentos onde a pessoa possa expressar as suas críticas sem medo dessas retaliações, né? Interessante as percepções internas do ministério adventista. Ele continua. Como resultado, tem sido notável a insatisfação de boa parte dos obreiros, com muitos aspectos do ministério, além da desmotivação para continuar, né, que alguns têm tido para continuar. Olha que coisa grave, né? Porque eu não encontro um ambiente de sinceridade, honestidade, transparência, luz, onde eu possa ter a minha opinião ou ter a minha crítica e ser respeitado, e também naturalmente receber a opinião e a crítica do outro e o respeitar. Faltando esse ambiente, que é um ambiente básico de respeito e amor, diante da verdade, da realidade, das dificuldades, isso cria um ambiente horrível no ministério adventista. É notável a insatisfação. Inclusive é engraçado, né? Muitas pessoas veem um pouco da minha luta em função do ministério adventista e tal, e não entendem. Cara, eu tô querendo ir embora disso aqui. De vez em quando eu recebo alguns amigos que me ligam, que querem me encontrar, e que dizem, Ezequiel, eu vou sair, eu não aguento mais, eu tô me planejando, eu tô estudando, eu tô pensando em alguma outra profissão. Alguns têm perguntas sobre o Bitcoin, sabem que eu trabalho em relação a esse tema, e querem saber mais e tal. Interessante tudo isso. Então perceba, né, a falta de um ambiente de amizade, companheirismo, transparência, tá complicado, tá sufocando o ministério adventista. Aí ele diz assim, não estou defendendo crítica pela crítica, tampouco o jogo político de oposição, os quais geralmente por motivos escusos visam simplesmente desgastar líderes constituídos. Defendo, sim, o simples, universal, natural e inviolável direito e também dever de um obreiro poder de maneira respeitosa, espiritual e bem-intencionada omitir sua opinião e percepção da realidade, sem medo de qualquer retaliação ou perseguição. É interessante a linguagem do obreiro. Existe um direito que até um dever, que é simples, natural, universal e inviolável. É poder falar, sem ter medo de ser retalhado ou perseguido. E é interessante que até esse direito parece que não é respeitado no ministério adventista. E você pode ser rotulado, perseguido, retalhado, seu ministério pode ser destruído por questões de opinião, que deveriam ser, e na verdade são legítimas. Interessante a percepção, né? E aí ele continua. Defendo ainda que se um obreiro tece observações respeitosas, espirituais e bem-intencionadas, que tais sejam recebidas e consideradas com recíprocos respeito, espiritualidade e boa-fé. Isto é, como vindo de alguém
que, tanto quanto as que a recebem, quer o melhor para a obra de Deus. Isso é uma coisa interessante. É normal que hajam divergências, e é possível estabelecer as divergências, inclusive em bom tom. Não precisa, porque há uma divergência ou uma crítica, a coisa descambar para o desrespeito. E é interessante isso, né? Porque o que acontece? A ausência desse exercício desse direito dá a impressão que somente alguns obreiros é que têm as boas intenções e querem o melhor para a obra de Deus. Se você tiver algum tipo de crítica, você quer o mal da obra de Deus. Não é assim. Às vezes a própria crítica é porque eu quero o bem da obra de Deus e ela não está andando bem em função de problemas XYZ, que podem ser contextualizados em inúmeros particulares de inúmeras realidades. Não é difícil de entender. O que o obreiro está dizendo aqui é simples, é básico, sabe, é ponto comum, é praticamente ponto pacífico. Mas por que está sendo necessário falar o óbvio? Porque parece que nem o óbvio está sendo respeitado. E isso é complicado. Nem o óbvio está sendo admitido dentro do ministério adventista, porque parece que tem gente controlando esse ministério e usando de opiniões e percepções e críticas e discordâncias para retalhar, perseguir, destruir, massacrar. E esses querem o melhor da obra de Deus. Os demais é que são os errados, né? Os hereges, os perigosos, os demonizados, os excluídos e tudo mais. Veja que ponto a coisa está chegando, né? Coisa complicada. Aí ele continua dizendo assim: um ministério forte não é o que consegue repelir, tampouco suprimir pontos de vista contrários, ou mesmo críticas bem intencionadas, mas sim aquele que é aberto a opiniões e avaliações, especialmente dos que estão na linha de frente, consegue tirar o melhor de todos os feedbacks recebidos e tomar decisões mais sólidas, mais coerentes e mais realistas. Então, a ideia é que um ministério saudável não é um ministério não questionado, mas é um ministério que absorve o questionamento e devolve algo melhor depois do questionamento. Essa é uma lógica básica e simples, que parece que não entra na cabecinha de um Ayrton Killer da vida. Interessante, né? Mas talvez deveria entrar, Ayrton. Acho que você precisa prestar um pouco mais de atenção a essas coisas. Aí ele continua dizendo assim: via de regra, as ideias, mesmo que contrárias, devem ser testadas no campo da razão, não no campo da autoridade, no qual a opinião de um obreiro em posição hierárquica superior geralmente se sobrepõe a de um obreiro ordinário ou comum. Por vezes, tem-se a sensação de que para assuntos doutrinários nossa denominação pende para a verdade. Porém, para assuntos ministeriais o que prevalece é a autoridade, a despeito do que seria mais lógico ou razoável. Essa é uma crítica excelente, bem construída e real. Então, na hora da gente buscar a Bíblia, a doutrina, a palavra de Deus, a verdade tem a primazia. Na hora da gente trabalhar as questões administrativas do ministério adventista, parece que não é todo mundo que pode ler a Bíblia, é só o departamental, é só o presidente, é só o secretário, e qualquer interpretação ou qualquer ideia ou qualquer questionamento ao uso do texto, da palavra, do evento, do projeto, do campo e não sei mais o que, agora já não pode mais ser trabalhado no nível das ideias, tem que ser trabalhado no nível da hierarquia e da autoridade. Vocês estão transformando a Igreja Adventista do Sétimo Dia numa empresa, e inclusive extremamente mal gerida, gerida de acordo com uma pirâmide financeira, e não de acordo inclusive com as empresas mais descentralizadas que são maior tendência no mundo corporativo hoje, inclusive, né? Para tentar, inclusive, evitar abusos de autoridade, abusos sexuais e dificuldades XYZ, que o mundo corporativo já enfrentou bastante.
e já teve que amadurecer por causa disso, né? Então, olha que questão interessante, né? Não adianta nada na hora de levantar a Bíblia se preocupar com a verdade e na hora de organizar, administrar a igreja, o que importa é a autoridade de quem diz. Aí se a gente acaba tendo o azar de ter uma pessoa, por exemplo, como Ayrton, como presidente, que é uma pessoa extremamente limitada do ponto de vista acadêmico, intelectual, administrativo e tudo mais, aí vira um caos esse negócio, porque a pessoa que toma as decisões e que pensa os pensamentos e que faz as coisas com a autoridade do negócio é uma retardada, é uma pessoa burra, é uma pessoa, vai, no mínimo limitada para tentar evitar as ofensas, assim. Que é o caso do Ayrton, tá? Então, veja bem, né? Então daqui a pouco agora, o Ayrton falando uma idiotice, essa idiotice tem que ser respeitada mais do que um obreiro distrital falando uma verdade. Isso é ridículo, tá? Isso é ridículo, isso é perigoso, isso tem terríveis implicações. Essa aqui é a realidade. Aí ele continua dizendo assim: assim eu sugeriria que essa realidade fosse levantada e adequadamente apreciada nos concílios, que envolvam líderes das uniões e, conseguintemente, das associações, a fim de iniciar um processo de criação ou de fortalecimento de linhas de comunicação entre obreiros e a administração local. Nesse ponto, eu entendo que o obreiro que produziu esse documento, ele foi extremamente ingênuo, tá? É muito complicado você fortalecer uma linha de comunicação com a administração enquanto a igreja está administrada por gente preconceituosa, maldosa, burra, ignorante, com pouquíssima base bíblica, com dificuldades de entender a teologia e a própria administração, e que simplesmente estão no poder porque servem a quem está no poder acima dela, que é o que acontece no Adventismo hoje. Então, você fortalecer um canal de comunicação, por exemplo, com simplesmente vai fazer com que o Marlington e o Ayrton saibam mais sobre a sua vida, e se você pensa alguma coisa contra o Marlington ou contra o Ayrton em relação a uma opinião, a um projeto, a um trabalho, a alguma coisa, pronto, você está marcado da parte de pessoas maldosas que não tem problema nenhum em destruir a vida e o ministério das pessoas, e é isso. Claro, eu entendo que por detrás da ingenuidade do obreiro que escreve essas coisas, existe um desejo de que, na verdade, é o seguinte: olha, os administradores precisam ser pessoas tais, com qualidades tais, que suportem a comunicação com o obreiro, que inclusive pode envolver crítica a ele próprio ou à administração da igreja de uma forma mais geral. E isso é absolutamente normal, ou deveria ser absolutamente normal, e o mínimo de maturidade, o mínimo de coerência e o mínimo de humanidade deveria temperar a situação para que, inclusive, os discordantes entre si, em função, às vezes, de questões um pouco mais sérias ou até questões menos sérias, possam encontrar, através do diálogo, o espaço para existir e coexistir dentro da igreja, sem medo, inclusive para evitar esse clima de desânimo, de querer se afastar, de se sentir tolhido, de não ter liberdade dentro da igreja, dentro do ministério. O ministério é para ser o melhor lugar do mundo para a gente servir a Cristo e pregar o Evangelho. Não para ser um lugar controlado pelas opiniões de líderes mau caráteres, né? Como é o modelo do que acontece hoje, pelo menos em grande medida. Porque os líderes nas funções mais abaixo refletem as opiniões do líder mais de cima. Se você não refletir essas opiniões dele, você é cortado da sua liderança. Então todos, para manterem as suas lideranças, servem ao líder. E como a gente tem um líder mau caráter no Adventismo, que é o próprio Sr. Ayrton, fica difícil a situação. Então por isso eu entendo a própria ingenuidade do obreiro que escreve essas coisas. Porque escreve pro próprio cara. É tipo você descobrir que tem uma corrupção na Petrobras e ligar pro Lula. O Lula, você não sabe o que tá acontecendo, cara. Olha, tá tendo corrupção, desvio de dinheiro na secretaria tal da Petrobras.
Aí o Lula do outro lado vai dizer, conte-me mais a esse respeito. E daqui a pouco vai agir para te prejudicar. Porque você está lidando com gente mau caráter, você não pode pressupor o contrário. Porque se você pressupor o contrário, você vai acabar se iludindo com a pessoa e você vai inclusive entregar o seu segredo na mão dela. Porque no final das contas, o que esse obreiro está fazendo? Ele está dizendo para o Ayrton o quanto o modelo de liderança do Ayrton é inadequado. Porque o Ayrton não é o cara da liberdade de expressão, pelo contrário. O Ayrton é o cara do eu mando, você obedeça e calhe a sua boca. Esse é o Ayrton. Claro, deve ser difícil para o obreiro entender isso, aceitar isso. Então ele culpa a circunstância, o modelo, aquilo que foi criado por gerações e não consegue enxergar o Ayrton na situação, no controle da situação, no comando da situação. Porque se o Ayrton fosse mais aberto, a sua liderança que está debaixo dele seria mais aberta, refletiria os ideais dele. Porque a gente vive esse contexto meio de ditadura no adventismo. Por quê? Porque o Ayrton é o grande ditador. E aí você escreve uma carta para ele reclamando da ditadura, tá ok? Não dá, irmão. É tipo você reclamar das pessoas querendo ter porte de arma escrevendo uma carta pro Bolsonaro, irmão. Não dá, não dá. Não vai por aí. Claro, acaba que se demonstra a ingenuidade de quem escreveu, mas o que torna a situação muito interessante. Porque e aí, Ayrton, vai fazer o que agora? Agora que isso veio a público, você vai fazer o que, Ayrton? Porque enquanto ninguém sabe, ainda o Ayrton pode ignorar a pessoa, e pode inclusive mandar prejudicá-la ou mandar não prejudicá-la, e beleza. Mas agora está todo mundo de olho. E aí, vai fazer o que, Ayrton? Estamos muito curiosos, inclusive. E aí ele continua, né? No último concílio ministerial da DSA, várias questões muito interessantes foram inseridas na pesquisa, a qual os obreiros foram submetidos, inclusive tangendo boa parte dos pontos que eu menciono aqui. Porém, não é do meu conhecimento se essa pesquisa chegou a ser tabulada ou se teve seus resultados divulgados. Seria muito importante que uma nova pesquisa fosse feita, afinal, quase 8 anos já se passaram desde aquele concílio. Dessa vez, porém, seria proveitoso se os resultados fossem divulgados aos obreiros, uma vez que são do seu interesse, assim como um plano de ação para atender às necessidades verificadas. Isso é uma coisa interessante, né? Você faz um concílio da divisão, onde está todos os pastores da divisão lá, os 5.000 pastores, e você manda todo mundo preencher lá um relatório, uma pesquisa. E aí você descobre quem está satisfeito, quem não está satisfeito, ou quantos estão satisfeitos ou insatisfeitos. Mas não é do interesse da administração que você saiba disso. O interesse é ele saber. Até porque vamos pensar que 60% estejam insatisfeitos. A administração não quer que você saiba disso. Ela quer que você pense que se você está insatisfeito, você é minoria, você é rebelde, você está com problema espiritual, o diabo está tomando conta da sua vida, porque blá 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 blá. Entendeu? E é isso, ele não quer que você tenha a visão, 60% está insatisfeito, então tem uma ideia, vamos trocar os líderes que estão criando essa situação insatisfatória? Entendeu? Esse capital político dessas informações, a administração não quer dividir com os obreiros, ela quer isso para ela. Então é super ingênuo você chegar para o Ayrton e dizer, olha Ayrton, vamos fazer uma pesquisa sobre o quão insatisfatória é a sua liderança e vamos dividir com os obreiros? E você esperar que o Ayrton diga, nossa, que ótima ideia, vamos fazer isso imediatamente. É muita ingenuidade, né? Seja como for, para terminar esse vídeo, né, da análise da questão aí, na minha percepção, o Ayrton é uma pessoa que frontalmente nega as questões relativas ao direito de liberdade de expressão e opinião das pessoas. Dentro da minha percepção, o Ayrton é uma pessoa extremamente limitada, que tem pouca capacidade de julgamento crítico, que faz uma leitura extremamente moralista das coisas, extremamente hierárquica, e vê com péssimos olhos
a ideia de você poder criticar e falar e discordar e tudo mais. Trata a igreja como uma empresa, inclusive uma empresa meio particular, onde ele pode contratar ou mandar embora quem ele quiser, ou quem o grupinho dele que está no poder quiser, e não tem medo das consequências jurídicas, nem espirituais, nem nada, porque simplesmente acha que está acima da lei e acha, inclusive, talvez que Deus aprove a sua liderança em função do cargo que exerce. Então nós estamos tratando com uma pessoa extremamente cega, extremamente burra, extremamente maldosa, e por isso, inclusive, esse tipo de documento é bem perigoso para aquele que o produz, né? Então vamos avaliar e vamos estar de olho nas consequências que isso terá ou não terá. E se não tiver as consequências piores, que pode ser o prejuízo, o mandar embora o obreiro em questão, o Ayrton vai ter que engolir algumas coisinhas bem interessantes nesse contexto, o que será talvez inclusive um bom remédio aí para ver se quebra um pouquinho esse orgulho, né?